Felipe Luiz é demitido na madrugada no Flamengo, meus amigos. Novo técnico desembarcando. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Inacreditável, meus amigos. Acordei pulando da cama, não escovei o dente, não lavei o rosto, não tomei uma água, não fiz nada. Só pulei na cadeira aqui para fazer essa pauta da demissão de Felipe Luiz e todos os seus bastidores. E repito, uma das piores decisões que o Flamengo poderia ter tomado. E eu vou explicar o porquê. Mas antes, eu tenho que dar o meu feliz aniversário ao Galinho de Quintino, Zico. Essa notícia ela não vai, de maneira nenhuma, fazer com que o aniversário do Zico passe no rodapé da página de jornal. Não vai fazer. Parabéns, Zico. Que Deus te abençoe. O maior ídolo de toda a história do Clube de Regatas do Flamengo. Não tem comparação. Que Deus possa te proporcionar muitos anos de vida. Que a sua saúde possa te proporcionar muitos anos de vida. 73 anos de uma linda história de vida que tem o Zico, né? No Flamengo, fora do Flamengo, né? Na vida extracampo, um cara longe das polêmicas, um dos seres humanos mais legais que se tem nesse planeta Terra. Isso não sou eu que digo, é Casemiro Miguel, vascaíno, tá? Que detesta o Flamengo, mas que disse que quando começou o canal de Sola com Pedro Certezas, o primeiro convidado, quando eles não eram nada, eles tinham convidado vários atletas para participar do quadro deles ali, que era, tipo, basicamente eles chutando no gol, aquele negócio de desafio de futebol. Nenhum jogador quis ir. Nem os piorzinhos que eles convidaram, não vão. E eles convidaram o Zico foi. E depois que o Zico foi, os outros caras... Ah, o Zico foi? Então eu vou. Ah, o Zico foi? O canal dos caras explodiu. Então, fora outras situações, tá? Tô citando apenas um exemplo. Parabéns, Zico. Você merece. Essa demissão na madrugada, ela não vai de maneira nenhuma, pelo menos aqui no canal, eu espero que na maior parte da mídia, fazer com o aniversário do Zico, né, não seja lembrado, tá? Meus amigos, o negócio é o seguinte, já vou dar minha opinião, não quero nem saber, tá? Demissão aconteceu no momento errado, viu? Demissão aconteceu no momento errado. O trabalho do Felipe estava praticamente insustentável? Estava. Mas acho que demitir antes da final contra o Fluminense, para mim, foi um erro. Que isso, Pedrão? Tu pediu a demissão aqui no canal, você não viu eu pedindo demissão do Felipe Luiz. Você pode ver, você pode pegar qualquer pós-jogo, qualquer... Não tem. Apesar da minha insatisfação muito grande com ele. Acho que essa demissão, tomara que não, viu? Tomara que não, mas pode custar caro ao Flamengo o time da demissão. O time da demissão. Se tivesse perdido o Fluminense 3-4-0, aí eu ia falar aqui, eu ia falar, olha, realmente não dá. Agora, acho que dava para esperar essa partida contra o Fluminense. Acho que foi errado, mas... Vou passar aqui pra vocês. E aí, tudo bem se aí discorda? Ah, tinha que demitir mesmo, Pedrão. Ah, o cara, porra, teimoso pra carinho. Beleza, mas vamos ver aqui, meus amigos. Bastidores. Sabe por quê, rapaz? Essa demissão de madrugada tá me cheirando a demissão do Rogério Ceni. E muitos comemoraram a demissão do Rogério Ceni na madrugada. Contexto diferente, era meio de temporada, talvez
pensaram em demitir agora, porque aí o cara vai, né, o novo treinador vai ter todo um tempo, né, para tentar mudar. Mas a culpa do Flamengo, gente, o Felipe Luiz, ele não pode virar bode expiatório. A culpa do Flamengo tá desse jeito é também do Felipe Luiz. Mas é do Boto, é do presidente do clube, o BAP, são dos jogadores. Tem jogador aí, aqui, ó, tá cagando, andando. Mas eu diria pra vocês, olha, essa demissão do Felipe, ela começou em 25. Tá? Mas vamos ver aqui os bastidores, aí eu vou explicar o porquê. Aliás, primeiro eu vou explicar o porquê, senão eu posso esquecer depois. Fiz uma pauta bem rápida aqui, porque já tá tudo na minha cabeça praticamente. Quando o Felipe faz um jogo duro com a diretoria do Flamengo para renovar, começam a se criar narrativas a partir daquilo. De um lado, esse cara é um ingrato, o cara não quer renovar com o Flamengo, o cara não quer isso, o cara não quer aquilo. E do outro lado, você tinha as pessoas dizendo que não, mas o cara não é valorizado pelo Flamengo, é o menor salário que tem entre os treinadores da primeira divisão. Você tinha uma guerra de narrativas, tá? E aí foi se arrastando, aquilo desgastou a relação do Felipe Luiz com a diretoria do Flamengo. Aí começa meio estranho o ano. O Felipe ganha do Vasco e dá uma declaração dizendo que não gostou nada, não gostou da maneira, né, que o processo foi conduzido, né? Pô, não gostei, coisa e tal. Aquilo ali também. E aí só foi desgastando, aí foi perdendo título. Só que vamos lembrar também que o Flamengo não contratou o tal do centroavante, né? A culpa é também do Felipe, não só do Felipe. Mas vamos lá, vamos os bastidores aqui, que tem muita coisa. Sou contra a demissão do Felipe nessas condições, tá? Já, esse é meu posicionamento, e aí vocês botam aí a opinião de vocês aí. O Felipe Luiz é pego de surpresa com demissão e o nome de Leonardo Jardim ganha força no Flamengo, tá? O treinador foi comunicado da decisão logo depois da entrevista coletiva após a goleada de 8-0 em cima do Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca. A notícia caiu como uma verdadeira bomba após a vitória por 8-0 em cima da equipe do Madureira. O ex-lateral foi comunicado logo depois da entrevista coletiva no Maracanã e foi pego de surpresa. Pois é, rapaz, e eu tava vendo, rapaz, eu falei, eu vou ver aqui a coletiva. Eu tô dormindo mais cedo, é por isso que eu tô acordando às 5 pra fazer o vídeo ali. Falei, olha, eu vou ver a coletiva aqui, aí comi um negocinho aqui em casa, falei, vou dormir. Aí botei pra despertar ali 5 da manhã, 6 da manhã, mais ou menos. Aí acordo com um negócio desse. E só que na realidade, acabou a coletiva e teve até uma meia-culpa do Felipe na coletiva, porque após uma pergunta lá ele disse que não, realmente, acho que eu exagerei ali no dizer que o time fez um grande jogo contra o Lanús, realmente exagerou. Não houve justificativa na conversa com o treinador. Felipe também não esperava esse desfecho, já que não havia sido comunicado de qualquer possibilidade nesse sentido. Essa decisão, porém, já estava encaminhada antes da partida, ou seja, o Felipe Luiz ele já estava demitido antes do jogo. Antes do jogo ele já estava demitido. A grande realidade é essa. Ele poderia meter 50-0 porque ele já estava demitido. Ainda sem saber que estava dando as últimas declarações como técnico do Flamengo, Felipe falou sobre a pressão ao longo das últimas semanas. Ao deixar o auditório, foi comunicado que José Boto precisava falar com ele. O português deu a notícia sobre o fim do trabalho. Os dois não ficaram mais de 30 segundos na sala em conversa.
Como todo elenco já havia deixado o estádio, ele não conseguiu se despedir dos atletas e deve ir ao CT em Urubu nos próximos dias para conversar com o elenco. A decisão partiu do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que ligou para José Botto e pediu que se reunisse com o treinador. A diretoria já analisava esse momento com os resultados ruins dessa temporada. O mandatário não estava satisfeito com o rendimento da equipe e chegou a cobrar de forma mais dura a comissão técnica e os atletas. Concordo, os atletas têm que ser cobrados de forma dura. A comissão técnica tem que ser cobrada de forma dura. Afinal de contas, o Flamengo, ele proporciona todas as condições materiais para que eles possam trabalhar e exercer um bom trabalho. Mas acho que nunca que você demitir um treinador na madrugada, de você demitir um treinador antes de um jogo importante no domingo contra o Fluminense, é a melhor opção. Eu acho que isso é a pior opção, na minha opinião. É a pior opção que o Flamengo poderia ter feito. O Flamengo não anunciou quem vai comandar a equipe no domingo, na final do Carioca contra o Fluminense, porque já espera ter um novo treinador até lá. Um dos nomes mais cotados é o de Leonardo Jardim, que já havia entrado no radar de BAP no final do ano passado, quando a renovação do Felipe ficou difícil. O treinador ex-Cruzeiro está no Brasil. Olha, rapaz, vou falar um negócio aqui. É bem verdade que o Felipe está sendo demitido do Flamengo em função dos resultados, em função de teimosias. Eu falava dessas teimosias. Cara, o que o Ortiz está fazendo em campo? O cara tá mal, tira o cara. Bota o menino aí, o Vitão, bota o Danilo. Plata, insistência assim, cara, é absurda no Plata. Porra, Plata. O cara é golfóbico, o cara é finalizofóbico, o cara não gosta de chutar no gol. O cara, para de insistência no Plata, sabe? Mas esse desgaste da renovação, ele pesou, viu? Olha, o BAP não engoliu esse desgaste não, viu? Não engoliu esse desgaste. Talvez não fosse aquele desgaste. Não tô dizendo que o BAP tá certo não, viu? Tô dizendo isso não. Não fosse esse desgaste, o Felipe não estava demitido nesse momento. Gente, isso aqui é uma elucubração. Eu acho que acabou que... o pensamento tá assim, a grosso modo. Não, o brabo... exigências. Agora tá apresentando esse resultado do time, então você vai embora. Acho que foi isso. O processo de extensão de vínculo, inclusive, ajudou para o desgaste entre as partes aí, ó. Apesar de ter renovado até 27, a relação do Felipe Luiz com BAP e Botto ficou mais delicada desde então. O diretor de futebol se distanciou do treinador nos primeiros meses do ano em relação diferente da de que tinha em 25. Mas aí também tem uma questão, que é o cara acaba de chegar, ele chega ali, né, porra? Olha. Ele chega ali, porra, vou fazer aqui, o cara é ídolo do clube, coisa e tal. Depois de um ano ele já sabe como é que funciona tudo. O cara tá mal, ele vai chutar o cara que se dane, né? Botto ter tido... Rapaz, esse Botto, o pessoal esquece do Botto. Ele não fez nada no Flamengo, gente. O Felipe, pelo menos, ainda fez. Agora, esse Botto aí, ele não fez nada, cara. O que ele apresentou? Que contratação que ele tirou ali, que caraca, o Paquetá todo mundo sabe que é bom. O Vitão,
pessoal sabe que eu falava que muita gente tinha preconceito com o futebol do Vitão, né? Aí, Pedrão, lá no Inter, eu falava, lá no Inter, rapaz. Lá no Inter, rapaz. Pô, o Inter, time afundado em dívida. Time tudo no Flamengo, mas, pô, o cara tá jogando bem. Agora, Juninho, não deu certo. Samuel Lino, 20 e tantos milhões de euros, tá aí até hoje. Pode ser que dê uma reviravolta. Paquetá, todo mundo sabe que o cara é bom. Mas mesmo assim, aí gastou todo o dinheiro no Paquetá. Cadê o atacante? Não tem atacante, só tem o Pedro. Porque o Alaciano também, aí é outro que o Felipe também, né? Mas também não se ajuda também. Essa foi a primeira grande crise que o Felipe Luiz... Rapaz, eu nunca vi. Eu sabia que o Felipe ia ser demitido, mas não achei que seria dessa forma e agora. Mas eu já sabia que o Felipe ia ser demitido. Sabe por quê? Porque eu nunca vi um treinador ele conseguir superar. Quando entra nesse tipo de crise, o cara não consegue superar. O cara entra na areia movediça que quanto mais ele mexe, quanto mais ele tenta sair da lama, ele não sai. Ele não sai. Essa foi a primeira grande crise de Felipe no comando do Flamengo. O treinador viveu estabilidade ao longo da última temporada por atuações ruins, mas viu os resultados acontecerem. Em 26, o time não engatou e sofreu física e tecnicamente. O ambiente no dia a dia também não é um dos melhores, com jogadores insatisfeitos pelas decisões da comissão técnica e questionamentos internos e externos. Cara, mas aí, olha só, não pode também ceder à vontade de jogador, hein? Olha, agora a responsa... O Felipe foi embora, hein? Por isso que eu tô falando aqui nesse dia que a demissão do Felipe Luiz nesse momento é errada. E agora, meu amigo, a trozoba tá na mão de vocês, jogadores, hein? De Boto, de BAP. Mas eu quero destacar principalmente os jogadores, que muitas das vezes ficam isentos de qualquer tipo de responsabilidade. Negócio de jogador insatisfeito, tudo bem, o Cebola, eu falava do Cebola aqui, mas também, velho, ô Cebola, você não é o Messi também, viu? Você também não é o Messi. Tá? Aí tem o Samuel Lino, rapaz, aquele gol do Lino que ele, sabe, sai com a cara, tudo bem que ninguém comemorou o gol ontem, mas... O Pedro, apesar dos 4 gols marcados, fez 4 gols num time tecnicamente muito fraco, fez 4 gols num time que estava com um jogador a menos, mas em outros jogos não correspondeu, a gente tem que lembrar isso, não pode passar pano pro Pedro também. Paquetá também, mas o cara acabou de chegar, ainda tem ali, né, uma situação com ele. E o Flamengo encaminha a contratação do português Leonardo Jardim, de acordo com o UOL. O treinador português conversou com a diretoria do Flamengo durante a tarde da última segunda-feira. Jardim, chegando ao Brasil, deve assinar contrato com o Flamengo. Ele tem um perfil diferente de jogo do Felipe Luiz. O Leonardo Jardim, ele é muito mais adaptativo ao adversário. Né? Se ele tiver que adaptar uma maneira de jogar, ele vai adaptar. Ele não é igual o Felipe, que não, meu jogo é esse, não tem jeito, eu não mudo, enfim. É basicamente isso, tá? Mas, repito, a minha posição é essa. Acho que a demissão do Felipe nesse momento está errada, de madrugada, antes da final. Ele merecia uma saída do Flamengo, mas, sabe, sem ser... Essa demissão na madrugada eu nunca vou concordar, tá? Você me desculpa aí, mas não vou concordar. É a minha opinião. Deixa a toa nos comentários, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.